O planejamento estratégico, ele é a bússola que orienta as ações e as decisões de forma organizada e intencional. Ele transcende a simples gestão, buscando solucionar problemas relevantes para a sociedade e impulsionar o avanço do conhecimento. Esse processo dinâmico e contínuo envolve ensino, pesquisa e extensão, que são elementos fundamentais para a missão institucional. Através de uma abordagem estruturada, o planejamento estratégico permite maior eficiência na alocação dos recursos, coerência nas iniciativas e uma avaliação robusta dos resultados, garantindo que a instituição cumpra com seu papel transformador. Eu sou a Magnólia Marques e vou falar sobre a delimitação do projeto, o objeto. Ser claro na definição orienta todas as demais etapas do planejamento, assegurando que os esforços eles estejam direcionados para um impacto significativo. A conexão ela é uma peça fundamental. Conectar a teoria à prática, garantindo que todas as iniciativas contribuam para a solução de uma questão presente. Olá, meu nome é Arisa. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar sobre dois conceitos centrais do planejamento estratégico: a identidade institucional e os horizontes. Quando a gente fala em identidade institucional, estamos refletindo sobre duas perguntas fundamentais: quem somos e por que existimos enquanto instituição? Essas perguntas, elas ajudam a dar sentido à atuação institucional e orientam as decisões ao longo do tempo. A identidade, ela é construída principalmente a partir de três elementos: a missão, que deixa claro o propósito institucional e a contribuição que se pretende oferecer à sociedade. A visão de futuro, que indica onde a instituição deseja chegar ao longo prazo, e os valores que orientam decisões e comportamentos no dia a dia. Mais do que declarações formais, esses elementos eles precisam ser coerentes entre si e alinhados ao contexto institucional, para realmente poder orientar a prática. E é justamente a partir dessa definição da identidade que avançamos para os horizontes, que mostra como esse propósito se transforma ao longo do tempo em objetivos, metas e ações concretas. A partir da definição da identidade, a gente avança para os horizontes estratégicos, que são justamente o momento em que o propósito deixa de ser só uma ideia no papel e passa a se transformar em objetivos e metas ao longo do tempo. Na prática, os horizontes mostram como a instituição organiza suas ações para chegar ao futuro que ela projeta. Ou seja, ela ajuda a entender o caminho que vai ser seguido, o que precisa ser feito agora, o que vem depois e como isso tudo se conecta com aquilo que foi definido lá na identidade. Quando a gente fala que os objetivos eles são organizados em níveis, a gente está falando dos níveis estratégico, no tático e o operacional. A ideia principal é garantir que o planejamento ele funcione de forma integrada ao longo do tempo. Ou seja, no nível estratégico ficam os objetivos de longo prazo. Eles mostram a direção que a organização quer seguir e serve como referência para as decisões mais importantes. A partir disso, no nível tático, esses objetivos mais amplos são desdobrados em prioridades e metas de médio prazo. E é nesse nível que as áreas conseguem entender de forma mais clara como contribuir para aquilo que foi definido estrategicamente. Já no nível operacional, o planejamento sai do papel e vira ação.
Aqui entram as atividades do dia a dia, como prazos, os responsáveis, os recursos bem definidos, garantindo que a estratégia ela realmente seja executada. Essa forma de organização é muito relevante, pois conecta o que é feito diariamente às diretrizes institucionais mais amplas. Com os horizontes estratégicos bem definidos, fica mais fácil acompanhar os resultados, priorizar as ações e ajustar o planejamento quando o contexto muda, garantindo assim mais coerência e efetividade em todo o processo. Olá, meu nome é Amanda e no tópico 3 do livro Planejamento Estratégico, Valner Mamed ele explica a análise do contexto como um passo fundamental para planejar de forma consciente e eficiente. O autor ele destaca que não é possível nós planejarmos bem sem conhecer a realidade da organização. Por isso que a análise do contexto ajuda a compreender melhor o ambiente em que as instituições atuam antes da definição das metas e estratégias. Essa análise ela considera dois aspectos principais, o ambiente interno e o externo. No ambiente interno são observadas as estruturas da organização, os recursos disponíveis, as competências existentes, além dos pontos fortes e das fragilidades, que precisam ser melhoradas. Já no ambiente externo, ele envolve a identificação das oportunidades e ameaças, levando em conta os fatores econômicos, políticos, sociais, tecnológicos e institucionais, que podem influenciar de alguma forma o funcionamento dessa organização. De acordo com Valner Mamed, esse diagnóstico ele permite antecipar possíveis cenários, reduzir as incertezas e alinhar os objetivos estratégicos à realidade institucional. Assim, nós podemos perceber que a análise do contexto ela torna-se essencial para um planejamento estratégico mais claro, mais realista e também orientado para bons resultados. Oi gente, eu me chamo Wesley e vou falar um pouco sobre a etapa de elaboração do plano de ações estratégicas. Essa é a etapa do planejamento estratégico que a gente coloca tudo aquilo que foi pensado até aqui em prática de fato. Depois que a gente define a identidade institucional, a gente começa a estabelecer alguns horizontes estratégicos para poder analisar o contexto interno e também o contexto externo. O plano de ações ele surge como um elo que é entre o planejamento e a execução. Basicamente é isso. Essa etapa ela tem o propósito dela principal é traduzir os objetivos e as metas em algo de concreto. Aquilo que nos orienta no dia a dia, uma coisa que a gente vai poder acompanhar no papel, porque às vezes no dia a dia na prática a gente acaba se perdendo porque a gente tem muitas dispersões, E aí, seguindo o planejamento, a gente consegue realmente nos orientar de forma organizada e também de forma institucional. É fundamental que cada ação ela esteja alinhada com a identidade institucional daquele órgão, daquele projeto em si, com a realidade que a gente quer transformar. A gente tem que garantir essa coerência entre o que é que a gente está fazendo de estratégico, para a gente não poder se desconectar. Essa é a importância dessa etapa do plano de ações estratégicas, da elaboração de ações estratégicas. Outro ponto que ele é essencial é a participação de todos os envolvidos. Quando a gente vai construir esse plano, ele não pode ser centralizado só no diretor, só no chefe, só no líder. Tem que ser algo descentralizado. Tem que ter o engajamento de todo mundo, de todos os stakeholders, e também de todos os atores diretos que vão executar a ação. Isso aí fortalece o compromisso coletivo com os resultados. E aí, para dar mais clareza, a gente vai destacar aqui o uso da ferramenta 5W e 2H. Que o primeiro W é o what, que significa o quê, qual vai ser a ação que vai ser realizada. O segundo é o why, é o porquê, por que essa ação foi proposta. O terceiro é o who, que é quem que vai ser o responsável por cada uma das ações, certo? E o quarto W é o quarto W é o when, que é quando, qual é o prazo que nós vamos executar, qual o prazo vai ficar em cada etapa, a gente define isso no when. E o quinto W é o where, que é onde, onde a ação vai ser implementada. E os dois Hs é o how
que é como que a gente vai fazer essas ações, e o último é o how much, que é quanto isso vai custar. Isso é fundamental na ferramenta 5W2H. Dessa forma, a gente consegue realizar um plano de ações estratégicas. De fato, ele deixa de ser um conjunto de intenções e passa a ser realmente assim, um instrumento que vai nos guiar nessa prática de gestão. Essa ferramenta ela é capaz de orientar nas decisões, ela organiza os nossos recursos e ela aumenta as chances de que a gente tenha sucesso nessa implementação desse projeto. Bom, para a implementação do planejamento estratégico é uma arte, é uma verdadeira guerra, é um campo de batalha, porque é o momento em que sai do campo das ideias, daquilo que antes meramente poderia ser um sonho, para se transformar num projeto e com um objetivo traçado, definido, com metas, diretrizes. E esse momento da implementação do planejamento estratégico é o que a gente pode chamar de um processo de converter diretrizes abstratas, que é como eu disse no campo das ideias, em ações concretas para alcançar objetivos. Objetivos esses organizacionais pré-definidos, utilizando mecanismos não empíricos, meramente empíricos, embora que o empirismo ele ajuda porque é a observação, mas com técnicas habilmente traçadas de uma maneira científica. A implementação do planejamento estratégico, ele transforma metas em ações concretas. De novo, saímos do campo das ideias, da arte de pensar, como disse o professor em um dos vídeos, onde a gente pensa escrevendo, onde a gente transforma isso em algo concreto e ele alinha, né, a organização através da comunicação. E aí já dizia o velho guerreiro, né, quem não se comunica, se trumbica. Então é necessário comunicação. E tem que haver uma comunicação e um endomarketing em todo o processo, onde todos os envolvidos estão dialogando dentro dos processos, viabilizando essas interrelações intersetoriais e multissetoriais. Então, através dessa comunicação, que ela tem que ser clara, de objetivos, porque o grande problema é quando ela é truncada. Que comunicação também que está sendo feita? Com a definição de indicadores, os KPIs, né? KPIs, como queira, com a alocação de recursos e engajamento das equipes. É uma fase contínua que exige monitoramento sistemático, integração dos níveis estratégico, tático e operacional e ajustes ágeis para superar os obstáculos. Então, indubitavelmente, é o processo em que se põe a mão na massa efetivamente e que não há mais, e se houver erros, é necessário o realinhamento, né? O retroalinhamento, essa busca constante para resolver esses percalços, mesmo tendo pensado previamente, mas a gestão de riscos ela tenta prever e tenta administrar, ser o gestor de todos os riscos que possam acontecer no decorrer, porque todo projeto tem e todo planejamento ele tem que prever, tem que ter uma previsão de risco, seja ele do campo operacional, seja do recurso, seja de coisas, né? Agora, lamentavelmente, podem acontecer intercorrências diversificadas que não deu para ser identificada, não houve uma presciência, uma previsão, nada poderia indicar que aquilo pudesse acontecer. E mesmo assim já teria que ter uma organização dentro de um planejamento estratégico, já tem que vislumbrar esta possibilidade de algo que aconteça de uma forma que ninguém esperava, o inesperado, o inédito. Bom, e os principais passos dessa implementação, a gente já viu aqui claramente, os nossos colegas discorreram sobre isso, definir e comunicar metas, né, que é os CAPs, o KPIs, estabelecer metas claras, mensuráveis, comunicá-las,
a toda a organização para garantir que todos trabalhem na mesma direção e no mesmo compasso. Porque é como se fosse uma grande orquestra. Isso precisa ficar muito alinhado, muito harmônico. Senão, um desequilíbrio em uma área vai afetar, porque todos estão em rede. Essa é a grande dinâmica, né? E aí a gente precisa o que mais? Transformar as estratégias em ações. Aí é a hora do executar, de você ter efetivamente uma atitude que vira uma sequência de tarefas, atividades, processos. E aí desenvolver planos, né, dentro de transformar essa estratégia em ações, desenvolvendo planos de ação detalhado, mas tem que ser detalhado com cronograma. O grande problema é que as pessoas não gostam de trabalhar com cronograma. O ser humano tem uma resistência à organização, a trabalhar com tempo, a trabalhar entendendo que você precisa fazer parte do processo e senão você será atropelado. E você também, estando dentro de uma organização, dentro de um planejamento estratégico, você não pode interferir de maneira a atrapalhar, interferir de maneira positiva, né, interrelacionando, mas você não pode atrapalhar o outro. A sua falha, o seu atraso, a sua falta de alinhamento, a sua falta de compreensão do processo irá atrapalhar os demais. Então, esse cronograma, na verdade você faz vários, né? Quem, o que, como, onde, né? Com qual tempo, para desdobrar as diretrizes ao longo do prazo, né, em tarefas diárias, porque são vários pedaços desse processo, né, são várias fatias desse bolo, é uma coxa de retalhos que você precisa reunir para que possa dar certo esse planejamento estratégico na hora da ação, né, do operacional. E a alocação de recursos. Ela precisa de uma gestão muito séria, porque todo recurso ele é finito. Não existe essa fonte, você está planejando algo, você pode até estar pensando em multiplicar um recurso, tá? Mas antes você precisa ter essa previsão, essa gestão, essa gerência de como é que você vai fazer isso. Normalmente as organizações usam o dinheiro dos outros. Na verdade é essa, né? Porque o dinheiro que a gente pega emprestado do banco é dos outros, não é nosso, não nos pertence. Sequer um consignado, né? Não tem uma base já do nosso recurso. Então você tem que saber que aquilo é finito e que você tem que ressarcir. E que esse círculo ele tem que ser virtuoso e não vicioso, né? Para desenvolver esses recursos. O outro ponto fundamental é a liderança, né? Aliás, eu estou falando de recurso, né? A gente precisa ter o direcionamento de recursos financeiros, tecnológicos, que aí tem custo, né? É um investimento, também um investimento no capital humano, que são para as áreas prioritárias definidas na estratégia. Aí tem a outra questão, a gente precisa ter o monitoramento e o ajuste. Eu já tinha falado sobre isso em outras palavras, mas é necessário ter o monitoramento e o ajuste, porque acompanhar o progresso através de indicadores, né, os CAPs, KPIs. Eu sempre tenho uma pronúncia equivocada sobre isso, né, eu sempre fico em dúvida. Para corrigir esses desvios, com revisões periódicas, em vez de apenas no final. Esse é o grande problema. É como se você estivesse fazendo uma costura e você não olhasse que o corte está errado antes mesmo de você começar a colocar na máquina, quando você está ainda no corte. Então, a gente não pode deixar para o final. Não, vamos fazendo de qualquer jeito aí, de qualquer jeito dá certo. Não é dessa forma. A gente precisa alinhar e ajustar o tempo inteiro e acompanhando com processos com muita qualidade, né? Dando qualidade, para evitar o danado do chamado retrabalho, a perca de tempo, ter que otimizar tempo e recurso, né? E aí vem a liderança e a cultura. A liderança deve ser ativa, empreendedora,
disseminando a missão, visão e os objetivos, né, e os valores, promovendo a integração desse conjunto, né, de departamentos, pessoas, de envolvidos. E aí, quando não se faz isso, às vezes não é erro do planejamento, às vezes não é erro na implementação, mas ocorre um grande problema com a cultura. A cultura, ela pode, enrijecida, ela pode danificar um planejamento que poderia dar frutos vindouros excelentes, porque as pessoas não conseguem aceitar, assimilar e entrar dentro daquela grande teia, daquela grande rede. Também é importante citar que nesse processo, como eu disse lá no começo, não se pode pensar numa visão do axologismo, né? Da bola de cristal, ou contar somente com a sorte. Planejamento não tem nada a ver com sorte. Planejamento tem a ver com raciocínio lógico, com estratégia, com diretriz, com foco, com metas, com uma série de fatores que são racionais. A gente não pode contar, meu Deus, vem resolver isso por mim. Esperar o maná cair dos céus. Não se resolve dessa forma no planejamento, dentro de um planejamento estratégico. Mas é importante utilizar as ferramentas científicas que dão uma garantia de uma organização desse pensamento, desse planejamento, desses itens, dados, essas informações. E as ferramentas, né, de nível de implementação, que a gente viu no decorrer do estudo, né? O BSC, o Balanced Scorecard, né? Sou nada boa em inglês. O 5W, 2H, a matriz de Gup, que um dia já foi GUT, né? Mas a gravidade, a urgência, a probabilidade, isso faz a gente reunir informações de maneira que, dentro desse planejamento, você consegue ver aquilo que é mais grave, aquilo que é uma urgência que tem que estar acima num nível superior para ser resolvido logo, e aí você vê a probabilidade. E você vai observando os sinais daquilo que são padrões de repetição. Ou você intervém de maneira que esses padrões, se eles forem positivos, possa ser dado continuidade, ou você interrompe esse ciclo doentio, aquilo que vai danificar esse seu planejamento. E esse é o grande ciclo PDCA, né? Que a gente precisa entender que essa execução ela segue num sentido harmônico, né? É como a gente teria aí o sistema solar, com os planetas girando em torno ali, né? Circulando em torno do Sol. Aí vem um satélite natural. Isso aqui eu estou meio que poetizando, mas é dizendo que é realmente buscando esse ciclo de harmonia, de organização, de padronização, né? de elencar aquilo que é prioridade. Então, essa implementação do planejamento estratégico usando o ciclo PDCA, o Plan, Do, Check, Act, acho que a pronúncia é essa, né? Envolve 4 etapas contínuas para melhorar, né? Que é o planejar, definir objetivos, metas, executar, que é colocar o plano em prática. Vamos para a ação agora. Verificar, monitorar, né? Indicadores, resultados. E o agir, que é corrigir falhas ou padronizar os sucessos. E, além de tudo isso, é você fazer uma composição de maneira que deu certo, não pode deixar de perder aquele sentido de inovação, um time que está ganhando não mexe, mas assim, eu estou me preocupando sempre com uma base, vamos dizer, como se fosse um processo de renovação, porque a vida muda, a sociedade muda, os interesses mudam, e aí a empresa precisa estar, a organização que seja no setor público, tem que estar bem alinhada com as mudanças culturais, comportamentais, sociais, políticas, gerenciais, os objetivos da empresa, quais são,
qual é o alcance disso para a sociedade e para todos os envolvidos no processo. Então esse método ele promove melhoria contínua. O grande objetivo é isso, é produzir o avanço com qualidade, né? Buscando sempre a excelência, é o engajamento das equipes e a eficiência, garantindo que o planejamento saia do papel e traga resultados reais. Porque tudo parece muito simples e fácil, mas às vezes o simples não é fácil. Você diz, vamos fazer um feijão com arroz. Mas existe método. Para tudo tem que ter uma receita, tem que ter uma base de norteamento em que você se inspire para produzir um resultado, um produto, um serviço. Se você pegar uma campanha eleitoral, pegar um possível candidato a um determinado cargo, você tem que fazer todo um planejamento estratégico. Você tem que pensar ele tal qual é, entender qual é a sua bandeira de luta, qual o público que ele quer alcançar, qual é a sua performance, qual é a sua capacidade comunicacional, financeira, qual a sua ligação com o público, com aquela população, quais são seus serviços prestados, então todo por esse processo. E aí começa a ação. E essa ação precisa ser o tempo inteiro organizada com a comunicação, com o marketing, com o financeiro, com as equipes que vão desde o estratégico, tático e o operacional. Do mesmo jeito, em qualquer outro projeto que nós formos pensar, uma gincana que nós fizermos, um planejamento de uma aula, é indubitavelmente impossível que um professor venha dar uma aula sem ele pensar nos tópicos necessários, nas transparências que ele vai usar, os slides que ele vai apresentar, nos dados que ele precisa. E ele tem um objetivo, fazer com que o aluno, o estudante, consiga assimilar aquelas informações e consiga reproduzi-las de maneira eficaz, eficiente, efetiva, que transforme a vida dele e da sociedade em que ele vai destinar o seu conhecimento. Então, o processo é bem esse, muito complexo, mas necessário. E dentro dessa complexidade de organização, ele acaba facilitando. Aí onde as coisas se tornam mais simples. A gente pensa que fazer com esse método científico, com esses cuidados todos na elaboração, desde que saiu ali do pensamento, da ideia, do sonho, e se tornou algo concreto, é o que torna difícil. Não, o que torna difícil é quando você não sabe por onde ir, não usa os mecanismos corretos, você não tem uma metodologia. Então, essa é a necessidade que todos nós temos de ter. E nós temos um grande projeto que a gente às vezes esquece, a nossa própria vida. Dentro da nossa casa, nós precisamos ter um planejamento estratégico. Quando a gente recebe o salário, antes de receber o salário, eu não posso gastar contando com aquilo que ainda não tenho, que ainda não recebi. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Olha aí. Eu tenho que ter uma reserva de emergência. Olha aí, gestão de risco, né? Então, tudo na vida, inclusive a nossa própria vida, merece um planejamento estratégico. Obrigado, então, pela oportunidade e agradecendo também aos colegas que desenvolveram o tema.